jiu-jitsu em São Paulo é fazer jiu-jitsu no maior polo do jiu-jitsu mundial. Acho que o povo paulista tem uma característica de valorizar o trabalho bem feito. Então as escolas que conseguiram bem suceder aqui em São Paulo produzem muitos atletas de ponta. E acho que hoje São Paulo é o melhor lugar do mundo para se treinar jiu-jitsu. O jiu-jitsu aqui em São Paulo cresceu muito. Eu acho que boa parte dos campeões aqui do Brasil acabaram saindo aqui de São Paulo. Então hoje em dia nós temos grandes players do jiu-jitsu mundial aqui, nós exportamos atletas para o mundo inteiro, professores para o mundo inteiro. São Paulo hoje em dia cedia os maiores eventos nacionais do Brasil aqui na nossa cidade. O campeonato brasileiro foi em São Paulo, parece o interior, não sei se foi Barueri, foi um campeonato grande lá, fizeram um campeonato enorme no interior de São Paulo. As cidades que tem em volta ali, periférica, chamada de Grande São Paulo, dá para formar ali um grande circuito. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, você tem várias cidades ali, satélite, e claro, São Paulo, a capital como si, com uma população muito grande, e um grande potencial de formar grandes atletas. O crescimento do jiu-jitsu em São Paulo deve-se muito ao Fábio Gurgel, Fernando Yamazaki, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, fez um grande trabalho lá, né? A família Yamazaki. Galera até que era aluno do Raio, Fábio Leopoldo, Gabriel Vela, o pessoal ali da Aliança, o pessoal do Cícero Costa, Leandro Lô, vários caras aí, vários nomes do jiu-jitsu, o Marcos Bochecha. O Macaco, né? O Godoy, Luciano Zafir. Aí, tipo, eu na época eu já conheci ele como ator, modelo. Eu falava, caralho, é o namorado da Xuxa, velho. Cara, era bom de jiu-jitsu. O jiu-jitsu paulista, ele tinha um gap com o jiu-jitsu carioca, mas isso ficou lá atrás. A gente começou rapidamente a crescer, grandes academias foram se instalando aqui em São Paulo. Eu sou natural da cidade de São Paulo, sou do interior, mas a cidade de São Paulo me deu tudo que eu tenho hoje. Acho que os paulistas se apaixonaram, o jiu-jitsu é apaixonante, né? E aí quando chegou em São Paulo, algumas academias foram crescendo de uma maneira muito grande. Depois que algumas pessoas do Rio começaram a migrar para cá para ensinar mesmo, que teve aquela transição da galera do judô passando para o jiu-jitsu inicialmente, aí depois veio o Marcelo Bering, veio o Fábio Gurgel, o Ryan, e começou a vir o pessoal do Rio e começou, acho que, esse crescimento aqui do jiu-jitsu em São Paulo, né? No final de 93, eu decidi que eu precisava mudar porque eu achava que o Rio de Janeiro já tinha me dado tudo que eu podia ter lá. Eu tinha 23 anos de idade, tinha uma academia lotada e não via muito crescimento para aquilo. Pelo contrário, eu via o jiu-jitsu no Rio se canibalizando. Em São Paulo, eu acho que as pessoas pagam melhor. Por não ter, centro de São Paulo não ter praia, as pessoas vão mais para academia para treinar assim, tanto musculação como crossfit, ou jiu-jitsu, ou outra luta, enfim. Eu acho que é um lugar bom de se ganhar dinheiro com a luta. Eu já vinha bastante para cá para treinar com o Marcelo Bering na época, que já estava morando aqui em São Paulo. E eu já tinha alguns amigos, eu falei, cara, eu não vou embora do Brasil, porque eu não quero me afastar das competições, estou no começo da minha carreira competitiva, eu não quero sacrificar isso. Então eu achei que São Paulo seria uma melhor opção para mim. E eu acho que foi muito acertada. Eu acho que o jiu-jitsu no Rio caminhou exatamente porque eu imaginava que ele ia caminhar, quer dizer, ele foi regredindo, né, e foi popularizando, mas também foi regredindo em termos de negócio. E eu acho que São Paulo, por mais que a gente tenha passado também por aqui por momentos turbulentos, eu acho que São Paulo sempre teve um tratamento diferente com o jiu-jitsu. Porque o paulista é exigente, é mais exigente que o carioca, então o nível lá tem que ser... A gente vê em tudo, né? Até restaurante, boate, tudo. Lá você vê que é um nível, né? A preocupação é maior. Isso aí não tem que tirar o chapéu para os caras. Fizeram um trabalho de formiguinha ali, é o que eu falo, fizeram um trabalho de perseverança, foram tirando os erros e acertos, ali foram indo, ó,
Hoje São Paulo é um dos grandes polos. E foi quando o Mestre Otávio, quando ele estava fazendo a federação, ele meio que caçou alguns faixa pretas que na época a gente falava que eram os picaretas, né? Que tipo, era graduado faixa preta de jiu-jitsu, mas não sabia nada. E ele recaçou o registro do meu pai. Foi quando eu falei, né, que ele rasgou o diploma do meu pai e falou que meu pai não merecia a faixa preta. Foi quando meu pai começou a ter amizade com o Mestre Otávio que ele falou, então o que eu preciso fazer para merecer a faixa preta? Aí meu irmão me explicou que 2 vezes por semana meu pai saía lá da Zona Leste, de onde a gente morava, para ir para Pinheiros treinar na academia do Mestre Otávio. E foi engraçado que o Mestre Otávio, uma vez contando também, né, que tipo, no começo meu pai apanhava de todo mundo. Só que chegou uma época que ele começou a treinar, que ele começou a ficar melhor, foi quando ele começou a ganhar do pessoal. Foi quando aí o Mestre Otávio deu a faixa preta para ele, falou que aí ele merecia ser faixa preta de jiu-jitsu. Atualmente passou o Rio de Janeiro e Manaus, cara. Eu acho que São Paulo se tornou o grande polo do jiu-jitsu no Brasil. Tanto que a maioria dos campeonatos hoje em dia são aqui, né? Pega o brasileiro, o sul-americano, todos os campeonatos que eram no Rio migraram para cá, pelo crescimento que São Paulo teve. No começo o jiu-jitsu do Rio era muito forte, tinha muito atleta bom, mas em São Paulo hoje, ultimamente, está superando o jiu-jitsu do Rio, porque em São Paulo está tendo muita competição também, com altos valores de premiação e os atletas estão se esforçando muito mais. Então, de uns anos para cá, saiu muito atleta bom de São Paulo e do interior de São Paulo também. Hoje é o maior produtor de campeões, né, do jiu-jitsu. É uma posição que tradicionalmente foi do Rio de Janeiro desde o início, né, da chegada da família Gracie, da introdução do jiu-jitsu no Brasil, mas São Paulo, desde a década de 90, vem se organizando, vem permitindo que os professores realmente vivam de jiu-jitsu. O São Paulo sempre teve uma época que cresceu muito. O Rio de Janeiro também estava alto, cresceu. Hoje o Rio de Janeiro baixou um pouquinho, mas São Paulo ainda mantém, pela quantidade a qualidade de vida, o poder financeiro ainda mantém um potencial muito grande. São Paulo sempre foi um lugar onde os empresários sabem como fazer um negócio e qualquer segmento, inclusive hoje o jiu-jitsu. Isso foi, sem dúvida nenhuma, determinante para o sucesso da nossa escola, né? A Aliança hoje só em São Paulo tem 26 unidades, né? Enquanto a gente tem 5 no Rio. Então eles estão um nível acima e a gente copiando, que nada se cria, tudo se copia, a gente tem que copiar o que dá certo, a gente também vai crescendo, mas São Paulo realmente está nesse nível, principalmente assim de estrutura de academia, das uniformizações das escolas, isso eles já estão lá na frente. A gente vai chegar lá também, mas São Paulo está com esse passo à frente da gente. Primeiro, pelo tamanho da cidade. Segundo, pela quantidade populacional, né? E terceiro, pela questão financeira, né? Então, são 3 alicerces que fortalecem muito São Paulo como uma cidade polo do jiu-jitsu. E os professores hoje, né, são excelentes profissionais, professores, mestres. Então, São Paulo hoje, se o Rio não abrir o olho, sei não, eles vão passar a gente tem que trabalhar bem aí para a gente manter a hegemonia do Rio, valeu? Eu credencio São Paulo como uma das mecas do jiu-jitsu mundial, com certeza. Acho que São Paulo tá voando alto. Ter sucesso em São Paulo não precisa sair daqui para nenhum outro lugar no mundo. O Rio de Janeiro era a meca do jiu-jitsu, né? Tudo começou lá. A Academia Gracie era lá, todas as academias surgiram lá. Eu sou carioca, eu vivi no Rio de Janeiro até os meus 23 anos, 24 quase. Eu fui formado no Rio de Janeiro, dei minha faixa preta no Rio de Janeiro. Era disparado, não existia jiu-jitsu em outro lugar que não no Rio. Só que essa política do mais barato que acomete o Rio de Janeiro como um todo foi muito nociva para o jiu-jitsu carioca. Os grandes talentos do Rio foram indo embora. Você olha lá no Rio de Janeiro hoje, não tem mais ninguém. Na verdade, eu fui muito fazer intercâmbio no Rio de Janeiro quando eu era jovem, mas eu acho que o maior intercâmbio que eu pude me beneficiar foi competir no Rio de Janeiro desde cedo. Porque quando eu comecei, o pessoal tinha receio, tinha medo de ir para o Rio de Janeiro. E eu falei, mas medo do quê? E eu, desde muito jovem, comecei a me atirar lá, ia de ônibus, ia com os amigos de carro e etc. Que eu entendi que quanto mais eu respirasse aquele universo inóspito,
menos aquilo ia ser inóspito para mim. Mas foi no Rio de Janeiro que o negócio, bum, explodiu. O Rio, depois desse boom que teve, deu aquela peneirada, aquela enxugadinha. Hoje, realmente, quem está aqui é porque venceu, insistiu, né, se dedicou e está fazendo um trabalho sério. Realmente, eles tinham uma superioridade porque o jiu-jitsu estava inserido há muito mais tempo lá. Eles tinham mais competições, mas você respirando aquele ar, você respirando aquelas competições, você via que era possível. As pessoas saíram do Rio de Janeiro buscando uma melhor qualidade de vida através do jiu-jitsu, que o Rio não consegue proporcionar. Então, o Rio de Janeiro, que já foi o maior polo de jiu-jitsu, certamente não é mais hoje, não é um lugar atrativo para os professores. Então, quando você faz um comparativo Rio e São Paulo, você vê o resultado na produção de atletas, mas você vê o principal resultado no número de praticantes. Cara, eu sinto que no Rio a galera treina mais jiu-jitsu. E a galera aqui em São Paulo se prepara muito fisicamente. Pô, eu cheguei a entrar em academias lá no Rio de Janeiro, que o pessoal estava tomando açaí dentro do tatame, não tinha tanta disciplina ao entrar e sair do dojo, o pessoal não usava chinelo às vezes para ir para o banheiro, algumas coisas que eu não posso falar que é relapso, mas aqui em São Paulo, como tinha também uma ligação muito próxima com o judô, era muito mais rígido aqui o esquema da disciplina e etc. As pessoas que viviam no Rio de Janeiro e que eram grandes professores no Rio, começaram a entender que existia uma condição melhor de vida para eles em outros lugares. E isso fez com que eles se mudassem, né? Ao ponto de não ter acho que nenhum grande mestre hoje em atividade no Rio de Janeiro. Eu acredito que lá seja até mais difícil da pessoa, vamos falar em relação a dinheiro, ganhar dinheiro, porque tem muitos professores, muitas academias, muitos projetos sociais e tá bem pulverizado lá, o negócio está muito grande. Pelo menos em Copacabana deve ter umas 20 academias de jiu-jitsu. Copacabana são 4 quilômetros, enfim, é muita academia para 4 quilômetros, mas só academias que não têm rivalidade, academias que são irmãs, que têm um pensamento igual, tem uma metodologia. Tem a Jeff Team, Soul Fighter. Ainda tem grandes equipes lá formando, mas eu acho que São Paulo atualmente passou o Rio de Janeiro e Manaus, cara. O Rio de Janeiro continua produzindo grandes atletas, tem grandes escolas e com esses prêmios em dinheiro, eu acho que o pessoal voltou a sonhar em viver apenas do jiu-jitsu, não tem que migrar para submission ou para MMA. Para mim é Rio, São Paulo, Manaus, sem desmerecer as outras cidades, com todo respeito, mas acho que são os três maiores polos de jiu-jitsu no Brasil. Existiram muitas rixas entre São Paulo e Rio de Janeiro, duelos entre paulistas e cariocas, sempre foi uma coisa latente dentro do jiu-jitsu, né? É claro que eu acho que todo vizinho tem problema. Então, Brasil e Argentina, qualquer vizinho que você vê, Inglaterra e França, todo vizinho tem problema. Aí nós somos vizinhos de São Paulo e há sempre Rio e São Paulo são as maiores cidades. Há uma certa competição, mas que é importante porque é através da competição que há uma busca da superação. Teve inúmeras lutas marcantes de jiu-jitsu entre Rio e São Paulo. Bem no começo teve aqueles eventos, quem luta no Briga, Taça da Paz. Então era basicamente um esquadrão carioca contra um esquadrão paulista para tentar provar de quem era o melhor jiu-jitsu, né? Até no mundo animal, o que faz as espécies se desenvolverem é a competição. Antigamente no jiu-jitsu antiga tinha muito disso, né? A galera tipo, não vou gostar desse cara, vou sair na mão com ele lá fora. Aí você via, tava todo mundo no ginásio, no campeonato de jiu-jitsu, aí todo mundo saía correndo pra fora do ginásio, quando você ia ver tinha alguém brigando lá de fora. Isso, queira ou não, era engraçado antigamente, mas queira ou não era muito bom pro nosso esporte evoluir, né? Você pode pegar atletas de São Paulo, como André Galvão, como Cobrinha, como tantos outros, né? Como o Fernando Margarida, como uma centena deles, e pegar atletas cariocas, e eles lutaram eventualmente um contra os outros, mas assim, numa disputa muito mais uma rivalidade de academias, de escolas, do que desse bairrismo Rio-São Paulo, entendeu? Era tão diferente o nível do jiu-jitsu carioca para o jiu-jitsu paulista, quando eu me mudei para cá, que não tinha nem rivalidade. Era
era sabido que o jiu-jitsu do Rio de Janeiro era melhor. Acho que era mais no futebol, né, cara? Jiu-jitsu, acho que não tinha rivalidade entre... A rivalidade era entre equipes, né? Não era entre estados, né? Pelo menos comigo nunca teve. Eu nunca participei disso, pelo menos, né? Rivalidade, se você não levar para o lado ruim em relação a briga, xingamento, tá? Eu acredito que seja bom. É como um adversário na luta. Pô, eu quero pegar o cara. O que eu tenho que fazer para pegar o cara? Eu tenho que treinar dessa forma, tenho que mudar meu comportamento, tenho que mudar minha forma de treinamento. Eu acredito que a rivalidade seja sadia. É bom para o crescimento, tanto de São Paulo quanto do Rio. Existe a rivalidade sim, mas é saudável. É você querer fazer tão bem feito ou até melhor do que o seu vizinho, o pessoal de São Paulo, né? Então a gente está querendo chegar, né, nesse nível, essa rivalidade é boa. O Rio de Janeiro é uma cidade com praia, não dá para competir com os caras, né? Isso, né? Hoje em dia pode ser que não tanto, mas anos atrás era uma disputa em primeira mão, era Rio e São Paulo, esse eixo aí para ver quem era melhor no jiu-jitsu. Cada um tem a sua característica, não dá para você ter essa comparação, um é melhor que o outro, vai de cada um. Eu acredito que a rivalidade existe, mas eu tento levar sempre por esse lado. O que eu preciso fazer para melhorar e tentar superar o pessoal de lá. Rivalidade não é ruim. Grandes rivais que eu tive lá atrás, hoje em dia são grandes amigos. A gente passou a entender que é necessário o oponente da outra equipe e quanto mais relevante ele for, melhor é para mim, porque ele sendo um cara duro vai me obrigar a sair da minha zona de conforto e dar meu melhor. Então eu sou suspeito para falar, hoje em dia eu tenho amizade, bom relacionamento com todos, minha academia também está de portas abertas para todos e aonde eu vou, eu acho que o tapete vermelho está estendido, assim como todos os meus amigos aqui, é só chegar e estamos aqui de braços abertos para receber todos, trocar nossas figurinhas, podemos aprender, evoluir juntos. Hoje em dia a galera, principalmente a galera de mais nome, assim, das equipes grandes, quando vai lutar, quando tá ali lutando tem uma certa rivalidade, mas hoje em dia você vai ver, tipo, é todo mundo amigo no Facebook, um segue o outro no Instagram, curte foto, comenta, é engraçado. Eu acho que a rivalidade hoje em dia tá ali no tatame, mas se você for ver hoje em dia do lado de fora, todo mundo amigo, não tem mais esse negócio de, eu não gosto daquele cara, vou pegar ele lá fora, vou sair na mão com ele. É uma luta mais, que eu diria, entre países, que vai acontecer muito em breve, do que entre estados. Acho que o Brasil está se unindo para continuar provando que ele é o Brazilian Jiu-Jitsu, porque daqui a pouco os americanos vão vir com essa história do American Jiu-Jitsu. Então, né, o nosso país, infelizmente, né, o lado bom de ser fábrica de guerreiros em todos os esportes, mas infelizmente ainda tem uma visão muito limitada em relação a investimento, né, em patrocínios, enfim, tudo que o esporte precisa para se desenvolver. Né? O nosso país ainda vê isso de uma forma desrespeitosa, na minha opinião. A gente poderia estar com todos esses campeões aqui no Brasil, com grandes circuitos, pagando muito bem. A gente poderia facilmente ter um ginásio como é no Japão, tem 4 ou 5 ginásios que é para luta, não é um lugar onde vai ter um campeonato de jiu-jitsu, aí tira a quadra e monta um tatame, não. Eles têm um ginásio de 80 mil pessoas que é para luta, com um ringue montado no meio, Saitama, Super Arena, enfim. Eu acho que o Brasil, por ser a capital disso tudo, Rio de Janeiro, enfim, também, o Brasil é capital mundial, né, vamos dizer assim, deveria ter essa visão da luta, que a luta é nossa, pô. Por exemplo, o MMA vale tudo, era brasileiro. Aí vem o americano, né, os Estados Unidos, pega o evento, compra o título, muda o nome e vira a potência mundial da luta. Mas por que se isso se desenvolveu aqui desde 1940, né, nossa terra brasileira, por que passou a ser um produto americano? É isso que a gente perde. Esses milhões que os Estados Unidos, que o Dana White e o UFC ganham com o esporte, era para ter sido investido aqui dentro do nosso país. Ainda temos assim muitos mestres, muitos atletas bons que ainda estão por aqui, mas assim o que vem acontecendo cada vez mais é assim, essa exportação de atletas, né? O Sheik lá dos Emirados levou, não sei, talvez mais de 500 pessoas para lá, né, para dar aula nas bases militares, nas escolas. E tem muito assim gente procurando oportunidades também em outros lugares, né? Então tem gente, acho que a maioria das pessoas estão indo para os Estados Unidos,
tanto atletas como professores, porque realmente as oportunidades lá fora são muito melhores. Então, assim, até na Europa mesmo tem bastante gente indo, às vezes também para a Ásia. Hoje, o jiu-jitsu é mundial, não tem freio, né? Hoje, o que a gente bota de exportação de professores para todo mundo é muito grande, né? Estados Unidos, Emirados Árabes, né? e outros países, né? É uma exportação que não para. Aqui no Brasil eles não têm as condições que eles querem, eles não têm a renda financeira que eles precisam para se manterem. Então eles são obrigados a irem para fora para poder lutar, ganhar, dando aula, porque lá fora eles pagam muito bem e a qualidade de vida é muito melhor do que aqui no Brasil em termos de esporte. Então eles têm uma estrutura muito melhor do que aqui no Brasil. Mostrando o trabalho deles e estão sendo bem remunerados, porque aqui no Brasil, para você dar aula de jiu-jitsu hoje, você ganha muito pouco. É difícil você encontrar um professor que ganha muito bem aqui no Brasil. Então eles não veem aqui no Brasil como uma profissão. Se eles estão levando lá para fora e estão dando uma profissão para os caras, com o jiu-jitsu, isso é uma grande profissão. E o Brasil tem que fazer igual ou até melhor, porque o jiu-jitsu saiu daqui. As próprias marcas aqui não tem um incentivo, não tem nada para poder patrocinar um atleta, é muito difícil. Um cargo, uma empresa para conseguir dar certo aqui, o cara que é empresário no Brasil é um guerreiro, entendeu? O cara é um guerreiro, não é que a marca aqui não quer patrocinar. Ela pode querer, mas ela sabe que se der muito, vai faltar para ela. Ela não vai conseguir progredir, porque ela tem muito de encargo, tem muito de coisa, e no Brasil eles tentam te atrasar para vender a facilidade. Então é difícil, né, cara? É difícil. E as marcas lá fora acabam tendo mais investimento e conseguem proporcionar coisas melhores para os atletas. Então, pô, a galera vai migrando e vai cair na qualidade daqui do Brasil, com certeza. O moleque começa a se destacar um pouquinho, recebe um convite lá do Galvão, recebe um convite do Mendes, recebe um convite do Léo Vieira, recebe um convite de quem que seja lá. E, cara, o moleque não tem nada aqui, ele vai falar que não. É difícil, né? O país perde, mas o mundo ganha bastante em relação a professores, grandes professores, né? Grandes professores têm saído, grandes atletas têm saído, porém estão levando a nossa cultura. É bom e ruim, né? É bom porque a gente está mandando uma pessoa que vai ensinar o jiu-jitsu de excelência. A gente sabe que o jiu-jitsu nesses lugares vai melhorar, vai crescer, mas e o lado ruim é que a gente perde um grande competidor, um grande mestre. Eu acho que é um mercado que está abrindo lá fora. As pessoas têm uma expectativa de ter uma vida melhor lá fora. Eu acho válido. Há um reconhecimento financeiro para quem se dedica, para quem vai morar lá fora para montar academia. Abre espaço para outro que está aqui. Então não fica um vácuo. Alguém vai para lá, alguém ocupa esse espaço aqui e, de certa forma, há sempre uma origem, uma volta para o Brasil, porque acaba que é um esporte brasileiro, é um esporte de origem aqui no Brasil, então há sempre uma ligação. O jiu-jitsu no Brasil, ele tem sempre uma conexão, as pessoas têm conexão por academia, por afiliação, por amizade, então mantém sempre uma linha, abre esse espaço, abre mercado para outras pessoas, né? E não fica esse vácuo. Eu acho que o Brasil, ele perde porque ele perde muitos atletas e mestres que tem um notório conhecimento dentro da nossa modalidade, mas ao mesmo tempo ele leva o nome do Brasil, ele leva toda essa brasilidade para fora e acaba sendo se equivalendo na balança, entendeu? Então eu acho que a gente perde um pouco de material humano, mas a gente também soma para o nosso país, mostrando quem somos nós, a nossa cultura, e eu acho que é uma coisa natural isso e muito bacana e salutar. Eu tenho diversos alunos que vão lá para fora, dá uma dor no coração, mas ao mesmo tempo você fica muito feliz para aquele aluno, porque você acredita que ele está indo buscar algo melhor, que ele não conseguiu aqui em nosso país e que isso vai acontecer para ele lá fora.